Olá, pessoal! Bom retorno. Espero que tenham descansado nesse recesso e estejam motivados com força para esse segundo semestre que se inicia, né? Então, espero que estejam bem também, acima de tudo, vocês, a família de vocês, estejam bem nesse período tão diferente que a gente tem vivido, né? Mas, enfim. Nos dois últimos encontros a gente falou sobre renascimento, né? Eu tenho feito aulas um pouco até compridas, se vocês preferirem pode acelerar o vídeo, não vou me incomodar. Nem vou ficar sabendo, eu acho, mas tudo bem. Mas a gente já falou então sobre alguns conceitos e essa aula a gente encerra, né, o tema com o Cinquecento. A gente falou lá do Trecento com o Giotto, falamos no Quattrocento, com artistas renomados também que consolidaram o Renascimento e agora a gente entra com o Cinquecento. Eu trouxe, como sempre, aqui os slides de início, são os mesmos slides que eu usei nas aulas anteriores de introdução, então vocês já estão familiarizados com isso. Mas é sempre bom reforçar, e eu imagino que vocês já estão cansados de me ouvir falando sobre isso, mas realmente o Renascimento ele traz muitas novidades, e é por isso que a gente tem uma importância tão grande por esse período, porque ele não é só conhecido mundialmente, vocês sabem disso, vocês conhecem, muito do que eu vou falar aqui vocês já ouviram, e trazem esse conhecimento consigo, né? Mas a importância vai além disso, vai além dessa popularidade tão grande. O clássico, né, esse período que a gente traz aqui, ele tem muita influência nas questões comportamentais, nas questões de pensamentos filosóficos, estudos científicos. E isso tudo traz uma base para o que a gente tem feito aqui, que é um estudo, de certa forma, né? Então a gente não quer só pensar lá na prova do Enem, a gente quer pensar também como tudo isso pode refletir nos dias de hoje, como que isso traz o nosso cotidiano. Então, né, eu vou passar esses slides aqui, como falei para vocês, então nós temos a divisão, as características, elas serão reforçadas, mais uma vez, a gente tem cultura pagã, temos a cultura greco-romana, os ideais humanistas e racionais estão muito fortes nesse momento, os artistas têm sua individualidade, e isso tudo vai sendo marcado cada vez mais nas obras que a gente vai ver aqui. Já falo também que eu trouxe bastantes obras aqui e tem muita análise também, mas isso não quer dizer que seja um conteúdo pesado. Eu trouxe mais, a princípio, para um nível de curiosidade também, porque eu acho muito legal e se a gente conhece mais obras, a gente acaba percebendo também o estilo desse artista. Então, nunca vai ser demais, é uma imagem, né? E daí, se te agrada ou não, aí já é uma questão pessoal e a arte convida a isso, né? A gente precisa abordar isso muito bem. E a gente precisa ter a oportunidade de saber o que gosta e o que não gosta, e assim a gente vai conhecendo, né? Então, revisando as técnicas aqui, a gente tem o chiaroscuro, nós temos a perspectiva, o uso de cálculos está muito forte, o estudo da imagem, da anatomia, isso tudo é muito bem posto junto com essas técnicas. E aí, uma que até então a gente ainda não tinha mencionado é o esfumato, que vai vir junto com o Leonardo da Vinci, um dos grandes mestres do Renascimento, acho que um dos grandes mestres do mundo artístico em si, né? E isso é muito característico dele, a gente vai abordar também nessa aula. Mas, falando diretamente de Cinquecento, eu acho que a gente precisa pensar que nós não temos tantas inovações porque nós já estamos num período de esplendor dessa arte. O Quattrocento, ele dá espaço para a arte do Cinquecento de forma que os artistas eles não estão somente na Península Itálica agora, eles estão na Europa toda. Então, nós temos estilos diferentes, nós conseguimos trabalhar a arte com
fusão de culturas. Então, nós temos não só a cultura cristã e a cultura greco-romana, mas nós também vamos perceber aspectos nórdicos. A gente percebe o uso de certos estudos a princípio e em detrimento até de outros. Então, a gente vai perceber valorização de algumas coisas e desvalorização de outras. E é claro, isso é muito característico de cada artista, como eu sempre falo para vocês, porque aqui a gente tem a autonomia desse artista. Ele constrói a sua individualidade e a marca dele não está somente na assinatura, mas sim no que ele faz e nas preferências dele. E é claro que isso aborda muito esse período histórico que a gente menciona aqui, porque os artistas, eles não são somente artistas, eles não são somente pintores ou escultores, eles trabalham com várias áreas. Eu acho que a gente pode até fazer uma comparação, porque em tempos de pandemia, todo mundo faz um pouco de cada coisa e acaba virando muita coisa, né? Cuida de casa, trabalha, estuda e se preocupa com a pandemia, se preocupa com a casa, se preocupa com a situação, a saúde, com o parente. E aí a gente pode fazer, quem sabe, ali uma comparação, porque esses artistas, eles trazem várias áreas assim de estudo e de trabalho que, de certa forma, deve sobrecarregar também para eles. Então, acho legal a gente pensar nessas múltiplas funções que eles exerciam na época e que a gente também exerce agora nos tempos de pandemia. E não só nos tempos de pandemia, né? Porque todo mundo, eu imagino que exista em várias formas e situações cotidianamente. Então, é algo muito comum já pra gente, né? Mas, enfim. E daí, como eu tava falando, eu me perdi um pouco. Esses artistas, eles vão estudar e vão contribuir em diversas áreas, assim. E considerando o período histórico, a gente está ali, então, no Renascimento, um período onde existe o crescimento da burguesia, as cidades, né, o retorno da economia urbana, e existe um poderio muito grande da Igreja Católica também. E a gente tem que lembrar que isso tudo está acontecendo e são inovações da época, porque antes nós tínhamos uma Idade Média, né, chamada Idade Média, onde o poder era muito controlado pela igreja, e ainda mas agora, de certa forma, ele divide esse poder com a burguesia. Nós tínhamos espaços mais centrados na ruralidade, né, com os feudos, e agora com esse renascimento, esse dinheiro circulando, a gente consegue trazer essas inovações e de certa forma, colocar um luxo, percebem? Porque se nós temos esse poder tão grande voltado para o dinheiro, então precisa existir alguma forma de distinção social. E obviamente, eles vão buscar arte para fazer isso. Como sempre falo para vocês, a arte sempre está muito atrelada a quem tem o poder, a quem está na posição de dominação. Então, é sempre bom a gente perceber esses aspectos ideológicos, históricos, e que também vão revelar muito sobre os costumes. E eu acho que essa aula é o princípio, é o princípio dessa aula, os costumes e como isso reflete na época e ao longo do tempo até chegar aqui na atualidade. Então, bom, não tenho muito mais o que falar aqui nesse início. A gente vai começar, então. Como eu sempre falo para vocês, eu trago os três principais, assim, as três principais ordens artísticas, né? Então, a gente começa aqui com a arquitetura. É válido falar que a arquitetura não existia em si na época, é uma construção da profissão, então a gente ainda fala sobre consultores arquitetônicos. E aí eu trago o Bramante. Bramante, ele é convidado pela Igreja Católica, como falei para vocês anteriormente, ele faz, a Igreja Católica, ela tem esse poder, então ela convoca vários artistas, estudiosos, matemáticos, físicos, engenheiros, para desenhar um projeto para a Basílica de São Pedro, que é a famosa lá do Papa, né?
E, enfim, e daí o Bramante, ele segue os padrões renascentistas, vocês percebem bem, a gente já mencionou isso na aula anterior, do plano centralizado. Então, nós temos ainda as formas mais centralizadas, obviamente, mas elas não se alongam tanto. E continuamos usando, então, cúpulas, como aqui é uma planta baixa, a gente sabe que aqui viria uma cúpula e nós temos as formações em arco nessas paredes e uso de colunas. E da mesma forma que Bramante é convidado, Michelangelo também é convidado pela Igreja Católica para fazer um projeto. Ele faz um projeto também, uma planta baixa como essa do Bramante, muito semelhante, e também faz o desenho mais próximo, né, do arquitetônico, como eu vou dizer, mas não é enfeite, porque isso não é enfeite, mas enfim, gente, a palavra me sumiu agora. Mas ele faz esse desenho, ele sobe, né, o desenho da construção, e aí a gente já percebe o talento que esse cara tem de conseguir fazer um desenho tão bem detalhado. E eu acho interessante a gente analisar, como eu falei para vocês, são vários profissionais que trabalham nessa construção, então não é o primeiro projeto, e não é uma mistura de projetos. E eu acho interessante a gente perceber a expectativa e realidade, assim, eu acho que a gente pode falar, de como Michelangelo imaginou essa obra e como realmente ficou. Essa é uma foto, né? Não é o ângulo principal da basílica, mas eu trouxe aqui essa foto em preto e branco para a gente perceber a cúpula, a semelhança que é, e a gente vai entender esses conceitos renascentistas que a gente vem comentando o tempo todo aqui. Então, nós vemos a coluna, nós vemos essa cúpula, nós percebemos que tem um plano centralizado em volta dessa cúpula, e isso tudo são fatores muito intrínsecos do Renascimento. Os arcos também estão presentes, e é isso. Como eu falei para vocês, Michelangelo, os artistas todos são muito versáteis na época, então Michelangelo ele não faz só a parte arquitetônica, ele traz também as esculturas. E aí eu trago 2 esculturas que são incríveis, né? Eu acho que a gente vem sempre trabalhando muitos temas, e eu sempre falo isso muito para vocês, que eu me encanto muito com as obras e eu gosto muito de ver. E talvez vocês não percebam tantas diferenças entre elas, porque realmente são diferenças muito sutis, mas a gente percebe, conforme a gente faz a construção desse conhecimento, a gente vai percebendo a sutilidade das diferenças e percebe o avanço que tem nessas inovações. Então, eu acho bem interessante a gente sempre repetir as situações, e se tiver algo novo, a gente retoma isso também. Enfim. Então, aqui ele faz Davi, um tema recorrente já, né, na arte, já falamos sobre esse tema antes. E aí, Michelangelo, ele faz Davi, só que é um Davi... A inovação dele não é somente a inovação da escultura, mas ele traz um conceito junto com ele muito grande. Esse Davi é um Davi que independe de Golias para existir, a gente não encontra imagem, a cabeça de Golias aqui, mas a gente sabe que é Davi. E aí a gente percebe muito bem o estudo anatômico que o Michelangelo faz. Nós temos proporções muito bem feitas, e é válido falar que se nós temos o uso de matemática, nós temos o uso de proporções áureas, proporções que trazem harmonia, simetria para a obra, algo que era muito cultuado pelos gregos já. E aqui não vai ser diferente, né? Temos já a regra, a sequência de Fibonacci, então isso tudo ajuda muito na construção, tanto das esculturas, das pinturas e da parte arquitetônica. E aí, como eu falei para vocês, eu trouxe uma análise aqui para a gente ver do Davi. É uma análise feita por um crítico de arte, mas me interessou muito porque ele vê Davi não só como o Davi figura bíblica, mas ele traz Davi como esse jovem que traz essa determinação no olhar e que ele pode se identificar com qualquer um de nós. A gente consegue se enxergar um pouco nele quando percebe essa determinação
tanto nessa expressão quanto nesse corpo. O corpo dele vocês percebem que é um corpo, é como se estivesse pronto para qualquer coisa, é um tanto destemido, percebem? E eu acho muito interessante porque o crítico ele faz uma análise aqui falando sobre a mão de Michelangelo, uma mão de um trabalhador. E sabe, isso é o que eu gosto na arte, porque a gente gera identificação, a gente consegue admirar isso e de certa forma, se colocar no lugar e quem sabe não, a gente possa se sentir um pouco melhor com a nossa posição, porque nós somos retratados de certa forma ali, nós estamos ocupando esse espaço de certa forma, porque ali é o espaço de quem trabalha, de quem luta e de quem busca o que quer, né? E se não for isso que a gente tá fazendo aqui, né, gente? Poxa vida! Então, gosto muito de me inspirar nessa obra, de pensar nisso e saber que, de certa forma, eu não tô sozinha, sabe? Saber que tem mais gente junto comigo, apoiando o trabalho e tudo mais. Acho muito legal esse pensamento. Mas vamos falar um pouquinho sobre a obra. Vocês podem ler aqui depois, né, a análise, mas não só a expressão, como eu falei para vocês, mas a mão, o estudo da anatomia é muito bem feito com os músculos e as veias, né? E eu acho interessante pensar, porque Michelangelo, eu vou voltar aqui para vocês verem, essa peça tem um pouco mais de 5 metros. É em mármore, imaginem o peso dessa pedra. Era uma pedra que ninguém queria até, porque já estava desgastada e ninguém conseguia fazer nada de escultura. E aí Michelangelo vai, enfrenta e faz nada menos que essa peça. Então, acho muito interessante a gente pensar o quanto a gente vai se moldando também, a gente consegue perceber muito a questão assim de, poxa, não desistir de primeira, sabe? Enfrentar isso de forma que dar o seu melhor e sem saber se vai gerar um resultado realmente. Porque é o que aconteceu com Michelangelo, ele não sabia se ia dar certo realmente essa peça, por já ser uma peça desgastada. Então, vale também essa reflexão para nós, no nosso cotidiano. Enfim, e tem uma versão muito legal, eu vou até procurar depois, eu esqueci de trazer aqui para vocês, mas recentemente, eu acho que cerca de uns 2 anos, talvez, estou chutando alto, fizeram uma réplica de Davi, mas é um Davi todo tatuado, e eu achei demais, gente, porque isso dialoga muito com a nossa contemporaneidade, né? E traz algo muito popular, algo muito cultural, algo... É a cultura urbana, e isso se mistura muito daí com outros temas que a gente pode falar aqui depois, em outras aulas. Então, a gente vai dialogar com grafite, a gente vai dialogar com hip hop, a gente traz essa cultura de periferia muito mais próxima da arte clássica, percebem? E eu achei muito legal. Se vocês tiverem curiosidade, procurem. É um Davi todo tatuado, gente. Tem tatuagem de tudo quanto é tipo. É muito legal. Mas, enfim, passando. E aí eu trouxe aqui, não só Davi, mas trouxe também a Pietà, porque... Bom, nós temos muitos temas bíblicos, eu já falei isso em outra aula para vocês, e isso não é uma doutrinação católica, saibam disso, mas é muito importante a gente conhecer esses marcos, porque não só trazem marcos de uma época aqui, no caso o renascentismo, mas falam muito sobre passagens da Bíblia que são comoventes e trazem reflexões para a vida também. Eu acho isso bem interessante. Independente de religiões e credos, eu acho as reflexões elas sempre estão muito bem-vindas, né? Então, mais uma vez, o Michelangelo ele prova o seu esplendor como artista e escultor e faz mais uma peça em mármore. E dessa vez ele faz a Pietà, né? O momento em que a Maria recebe Jesus morto na cruz, recebe em seus braços. E aqui ele traz uma docilidade para a imagem, mesmo sabendo que é uma imagem muito forte. A gente se comove
mas a gente percebe que existe certa paz ali, porque os rostos, tanto o rosto de Maria, que é um rosto jovem, e o rosto de Jesus também são rostos que estão em repouso, rostos que descansam e que estão realmente transmitindo essa paz e essa, de certa forma, esse conformismo, sabe? De aceitação e fatos da vida, percebem? E aí, eu sempre falo isso pra vocês, a gente percebeu o tecido. Parece ser um tecido, ser um volume muito grande de tecido aqui. E ele trabalha essa maleabilidade do tecido, percebem? Em um objeto duro, que é a pedra, gente. Então, ele tem um estudo muito grande também aqui. E eu acho bem interessante. E aí é uma coisa que eu preciso até falar pra vocês. Por mais que os artistas estudem bastante, nem sempre eles vão acertar as proporções e tudo mais, porque eu coloco até na observação aqui na análise a diferença de tamanhos proporcionalmente de Jesus e Maria. E se a gente for pensar também, o rosto de Maria é um rosto muito jovem, não é um rosto de mãe, né? E essa doçura que ele transmite, essa jovialidade, contribui muito para essa mensagem que a escultura traz desse momento difícil, de dor, mas um momento de repouso, percebem? E é claro, ele traz um dos conceitos aí da Renascença que nós temos aí, né, obviamente, são regras muito racionais, então nós temos uma triangulação, percebem que ele consegue construir uma pirâmide a partir da cabeça de Maria, fazendo esse vértice, e o corpo de Jesus faz a parte horizontal. E ali, como já falei para vocês, tudo existe esse cálculo matemático que é feito. Então, não é à toa que existem essas posições e existem tantos detalhamentos na obra. Enfim. Trouxe outras imagens, detalhes, né, para vocês observarem. Então, o rosto de Maria, como falei para vocês, muito jovem. As mãos são mãos... Gente, eu volto a repetir, porque, assim, é pedra, sabe? É um trabalho muito bem feito, é um cuidado anatômico muito bem elaborado. E mãos são difíceis de fazer. Dizem que nas artes a dificuldade de fazer, tanto na pintura, escultura, são mãos e nariz. Então ele consegue trazer isso e é muito belo de se observar. E, enfim, trago aqui nessas outras imagens, então, como falei, o rosto, né, de Jesus para vocês. E trago essa faixa que ele coloca, porque ele assina a escultura. E é um momento que a gente começa a perceber as assinaturas nas obras. Isso não existia anteriormente, a gente atribuía artistas a ateliês e tudo mais, mas agora os artistas assumem suas obras e isso é muito importante, porque a gente é mais um fator para a gente observar na questão da autonomia dos artistas, a individualidade e, enfim, acho que é isso. E aí, mais uma vez, artistas são múltiplos, então Michelangelo também faz a Capela Sistina. Eu trouxe uma foto para vocês verem. Externo, assim, não tem tanto valor quanto a gente imagina, apesar de ser um dos lugares de culto à arte. Acho que a gente pode falar isso literalmente, porque é um altar dedicado à pintura ali. E é válido falar que a Capela Sistina, ela não é feita só de pinturas de Michelangelo, ela tem pinturas de Botticelli, tem Perugino, que são artistas que a gente já falou lá no Quattrocento, mas tem vários artistas da Renascença aqui que participam desse altar à arte. Então, trouxe essa imagem geral para vocês verem um pouquinho como que é a capela por dentro. Trouxe outra também para a gente ter um pouquinho mais de dimensão, né, de tamanhos e a sensação de estar lá dentro, quem sabe. Enfim. E aí eu trouxe 2 momentos da pintura do Michelangelo, né? São 2 afrescos. O primeiro eu trouxe o Juízo Final, que é esse que a gente vê aqui, né? Que é no altar da Capela Sistina. A capela, eu acho válido falar que ela hoje não é usada, né? Mas para missas e tudo mais.
Mas na época da sua pintura, tudo mais era. Então, Michelangelo ele faz um trabalho não só de esforço como artista, mas ele exerce muito. Acho que a gente pode falar de paciência, quem sabe, porque ele tem que se contorcer para fazer essas pinturas no teto, ele tem que ficar em silêncio. Então, isso acarreta vários problemas para ele ao longo da vida depois de concluir a pintura, porque imaginem só vocês terem que ficar super apertados num teto, quietos, fazendo movimentos que, como que eu falo? Flexionam o corpo e te trazem posições que não são confortáveis, sabe? Então, Michelangelo ele não exerce somente a sua função de artista aqui, mas ele exerce quem sabe a gente possa chamar isso de algo como um... Gente, fugiu de novo a palavra, eu tô bem esquecida, né? Caramba. De paciência mesmo, exercer paciência, sabe? Não é meditação que eu quero. Ai, fugiu, gente. Mas enfim. E aí, como eu falei pra vocês, o juízo final, então, ele traz esse momento da Bíblia e ele coloca esses corpos, e são muitos corpos, observem bem, e são vários, com muito estudo anatômico, como já falei, mas existe algumas tendências que dizem que a gente precisa observar um pouquinho de datas agora nesse momento, porque assim, nós estamos ali quase na metade dos anos 1500, né? Então, muito do que já foi falado sobre o Renascimento já foi passado. E os conceitos de racionalidade, eles já são deixados de lado um pouco e traz esse sentimentalismo quando a gente percebe essa insatisfação das pessoas na pintura, a insatisfação, a inquietude. E a gente trabalha muito mais com questões sentimentais do que racionais agora. E isso é dado um pouco ao maneirismo, uma escola semelhante ao barroco, a gente vai conversar sobre isso depois, mas que abandona um pouco, então o Michelangelo abandona um pouco o renascentismo e já tem um pé ali no maneirismo, nessa valorização dos sentimentos, percebem? E é válido falar também que os corpos que ele desenha e pinta são corpos já também um pouco exagerados, e isso é uma característica do maneirismo. Desculpa, gente, eu acho que passou um carro aqui e fez um pouco de barulho. Acho que vocês ouviram, desculpa. Pandemia, né, gente? Não tem jeito. Enfim, e eu acho interessante a gente observar as cores que ele usa. Então, ele traz esse azul, traz um laranja, traz um verde, que são tons que não eram tão vistos anteriormente. Já falei isso também em outro momento, mas o pigmento, as cores, elas são feitas a partir de minerais e muitas vezes esses minerais são caros. Então, existe esse mercado de arte muito forte também relacionado a dinheiro, de forma que se você tem dinheiro suficiente, você pode usar cores exclusivas, percebem? Então você cria, de certa forma, ali uma marca tua, o seu mecenas vai apoiar isso financeiramente, óbvio, e vai te tratar. Você vai ter essa marca sua, né? O mecenas vai ter essa valorização e vai ser visto como aquele que pode proporcionar essa fama e essa celebração, acho que a gente pode colocar aqui. Trouxe 2 detalhes para vocês verem do afresco, do juízo final. Aqui a gente percebe essa insatisfação. Então, Michelangelo até diz ter feito um autorretrato aqui nessa pele que foi tirada por São Bartolomeu. E isso é muito sentimental, é muito carnal, percebem? É muito forte, algo que não tem como ser racionalizado, sabe? E aqui nós temos a imagem central, que é a imagem que tá aqui, que é a imagem de Jesus ao lado de Maria. Maria até vira o rosto porque ela não aguenta ver tanta tristeza no juízo final.
acho interessante a gente pensar que a capela ela foi passada por um restauro. E isso vale também uma outra aula mais pra frente, mas o trabalho do restauro ele é muito importante aqui. A gente tem cores vivas, a gente sabe como que isso tudo foi produzido e tem um cuidado desse patrimônio material, algo que é muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Então, vale muito a gente ter essas comparações. A gente vai ter aulas, né, próximas sobre arte brasileira também, e vocês vão perceber como é escasso os nossos recursos para restaurar e manter obras tão valiosas para a cultura brasileira. Mas enfim, e trago daí a parte do teto da Capela Sistina, que são 9 cenas do livro de Gênesis, o Michelangelo ele coloca, e é o momento em que ele tem que ficar todo contorcido ali para poder fazer essas pinturas. E aí eu coloco aqui a criação de Adão, acho que é uma das mais populares, né? Se não a mais popular. E aí a gente vê mais uma vez o estudo anatômico, a gente percebe que ele tem... a Igreja Católica, ela permite Michelangelo estudar, né, a anatomia, porque a gente precisa lembrar dos tribunais de Inquisição, nesse momento eles estão ocorrendo, então as heresias eram muitas, o estudo, né, a perca do domínio do conhecimento pela Igreja Católica é algo considerado heresia, então a Igreja ainda detém muito desse poder, então ela autoriza Michelangelo fazer os estudos e ele mostra isso, ele consegue não só nos corpos que ele coloca, mas ele faz sim um corte de um cérebro aqui, ele traz nesse tecido a continuação dos nervos e a massa cerebral feita pelos anjos. Eu acho isso uma sacada muito legal, e não é somente nessa obra, em todas as obras aqui ele traz cortes sim anatômicos para serem observados. E eu acho interessante a gente ver também que a criação de Adão não é somente a criação de Adão. E aí a gente já começa a pensar um pouquinho sobre as mulheres também, porque se Deus cria Adão, ele também já tem planos para Eva, que está ao seu lado. Então, começar a trabalhar não só a visão masculina das obras, mas a gente precisa trazer, sim, a representatividade das mulheres dentro da arte também. A princípio, elas estão somente nas obras, são retratadas, mas isso vai mudar ainda, gente. Vocês vão ver ao longo das aulas. Enfim, eu encerro o Michelangelo aqui com vocês. Ah, e tem uma coisa muito legal da gente falar que essa obra, Criação de Adão, ela tem muito meme na internet, gente. Se vocês tiverem memes dessa obra, compartilhem, por favor. Vamos colocar lá no grupo, dar uma movimentada, eu acho bem legal. Eu já achei vários. Quero criar um estoque de memes bem legais. Vou colocar um lá no grupo depois. E aí, enfim, a gente passou então para Rafael Sanzio. Sanzio, ele trabalha muito bem, ele tem uma segurança muito bem do seu trabalho, ele segue sim também os ideais renascentistas. Então nós temos o racionalismo, valorização do humano, nós temos a matemática. E eu trouxe essa obra inicialmente, A Ressurreição de Cristo, porque, primeiro, ela está no Brasil, gente. Ela é do MASP, lá em São Paulo. Então, nós temos uma obra de um grande pintor renascentista aqui no Brasil. E eu acho muito legal falar, porque, sabe, poxa, é Brasil, sabe? É a gente aqui. E trouxe porque, como eu falei pra vocês, o Sanzio, ele tem uma segurança muito grande no que faz, e as obras dele geralmente trazem essa sensação de ordem, sabe? Algo, a harmonia no quadro, a simetria, tudo isso faz, de certa forma, um lugar muito tranquilo de se ver, sabe? Então, eu acho muito interessante também porque um dos vermelhos mais comentados no mundo é o vermelho Sanzio, esse vermelho que ele faz no manto de Cristo, que é bem difícil de copiar e já tem o seu nome conhecido por isso.